Hoje a gente vai aprender quais são os melhores pares para utilizar no robô V12 e também quais são os pares que a gente precisa entender que é interessante a gente ficar fora. Ou talvez a gente poder analisar mais. Nesse vídeo completo, direto ao ponto aqui, eu vou te mostrar todo o meu resumo das últimas 2 semanas, 100% real que está acontecendo comigo. E eu vou te entregar essa planilha no final e vou te entregar também as configurações que podem te ajudar a ter bons resultados, assim como uma pequena parcela já vem tendo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Wellington Martins e eu ajudo pessoas a automatizarem as suas operações dentro do mercado financeiro de Forex. Tanto para você que quer operar numa corretora, num broker, tanto para você também que quer entrar para o modelo de mesas proprietárias de próprio firme. Então, esse vídeo vai ser um vídeo bem completo. Eu peço que você fique até o final, não pule o vídeo, para que você entenda que não é só sobre você sair colocando no ativo, e sim entender alguns conceitos que, às vezes, você pula e não entendeu nada. E eu sei que às vezes nossa vida é muito corrida e por isso que a gente às vezes quer acelerar sempre o processo, mas quando a gente acelera também passa alguma coisa despercebida e a gente não aplica de forma correta. Então eu fiz de todo o meu coração aqui para que você consiga prosperar cada vez mais, não só com resultado, mas com conhecimento, que isso que te faz chegar em outro nível, beleza? Então o primeiro ponto, essa planilha aqui é uma planilha que eu uso para mim e eu disponibilizo para algumas pessoas que fazem aqui mentoria com a gente, para que a gente consiga sempre estar atualizando, porque a gente sabe que o mercado é um mercado dinâmico. E esses dados aqui que eu separei foi os dados das últimas 2 semanas, para ser mais preciso 10 dias, né? 9, 10 dias de operacional. E a gente tem que entender que o primeiro ponto é que eu não tenho como saber o que vai acontecer daqui a 10 dias em diante. Eu não tenho como saber o que vai acontecer amanhã, mas eu tô passando aqui o que veio acontecendo comigo nesses dias anteriores, tá? Então o primeiro ponto, eu separei aqui os pares que eu vim utilizando, e é lógico que eu fiz até um episódio aqui, conforme aquela semana não está indo bem naquele ativo, naquele par, eu vou filtrando, eu vou removendo ele da minha lista, e é lógico que eu não descarto, porque a gente sabe que isso é um cenário do mercado, e não quer dizer que você tomou 2, 3 dias de loss, que você tem que descartar aquele ativo. Às vezes é só um momento ruim mesmo para aquela estratégia, tá? Então aqui, ó, o primeiro queridinho da rapaziada é o Shao USD. O Shao a gente vai precisar entender alguns riscos que ele tem também, mas o Shao USD a gente tem aqui um win rate de 88%. Cara, é uma taxa, né, de vitória gigantesca, conforme a gente está vendo aqui, de 23 ganhos e apenas 3 losses. Só que aí, quando a gente fala de ganho e de losses, a gente tem que entender que o win rate, ele nada mais é que a sua taxa, né, de vitória versus a taxa de derrota. Só que não quer dizer que ele te gera ganho, né? Ele te gera lucro positivo. Isso é importante de se atentar, porque às vezes eu posso ter um único loss, eu posso ter às vezes 23 ganhos aqui e apenas um único loss leva todo o meu ganho. Então eu tenho às vezes um win rate de 88, mas quando eu vou ver o meu lucro, né, vai estar no negativo, né? O meu ganho ali não vai existir, porque o meu loss, às vezes o seu stop loss ele está muito distante, quando basta que eu tome um stop loss que vai levar além dos ganhos, ainda assim vai levar uma boa parcela da minha conta, tá? Então esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Então aqui, ó, a gente teve dentro de 10 dias basicamente, tivemos aqui 23 operações, 3 losses baseado nas minhas configurações, ok? Total de trade 26, resultado em pips que foi gerado, a gente está falando de pips, não pontos, para você não confundir, são coisas totalmente distintas, né? Então, ou seja, um pip são 10 pontos, então depois você faz a conta, tem vídeo meu explicando isso. Então a gente tá falando que, 5.763 pips, que foi o que gerou, né? O que o mercado andou, que são coisas minhas que eu gosto de analisar o período, o cenário que o mercado tá oscilando, para que ele gerasse para mim esses 3 ganhos, esses 23 ganhos e esses 3 losses, tá? Dentro desse período. Talvez para você não faça muito sentido isso agora, mas se você quer ir para um nível avançado, você quer sempre está melhorando a sua performance no mercado, é importante você saber que a ferramenta de automação ela vai te ajudar praticamente 95% nos seus resultados. Só que essa outra pequena taxa de 5 a 10% precisa de você ter um olhar também para ver que às vezes não está indo bem, saber o momento às vezes de parar, colocar outro ativo, e é isso que eu vou estar ensinando aqui. E a gente está aqui, né, o estado top, que é um excelente taxa de ganho, né, baseado nessa estratégia. E aí a gente tem aqui também a média de pips por trade, que eu coloquei, uma média baseado nisso aqui. Então a gente está falando de 221 pips. A gente também tem um score, que é a qualidade. A classificação é excelente. Isso é mais coisa minha, não precisa se apegar nisso. E aqui eu acho que é interessante a gente se atentar, que é a classe de volatilidade, que é extrema. Isso aqui é importante você entender que,
todo ativo ele possui os seus riscos, né? E é lógico os seus retornos. Então aqui no SHA-USD é extremo, ou seja, a volatilidade dele é extrema, ou seja, dificilmente ele fica muito parado, né? Dificilmente. Então, ou seja, ele oscila muito e ele pode pegar uma direção, né? Muito forte, ou ele pode ficar naquela lateral oscilando para cima e para baixo muito forte também. Então, ou seja, é um ativo muito volátil e tem estratégias que vão funcionar muito bem em alguns cenários, em alguns períodos, tem estratégias que não vão performar muito bem em alguns cenários. Então, por isso que a gente vai aprender isso aqui. E a gente tem aqui o risco, tá, desse ativo. O risco do ativo, ele é basicamente 9,5. Por quê? É um risco gigantesco do SHA, a gente sabe. Dependendo da sua conta, o seu risco praticamente vai ser 98%. Tá? Dependendo da sua conta, dependendo das suas configurações. Isso é importante. Então, ou seja, o nível de risco é muito alto. E aqui a gente tem, para não ficar com encheção de linguiça aqui, a gente tem um SHAG. Se você não conhece, o SHAG é a prata, né? Ou seja, muito volátil também. E a gente está aqui com um rate de 71%, uma taxa de ganho de 15%. E aqui a gente tem 6 losses, né? O dobro do SHA de losses. E a gente tem menos ganhos que o SHA. Mas beleza, cada par, ele vai te entregar um resultado diferente, mesmo você usando as mesmas configurações, ok? E a gente tem aqui um resultado por pips, basicamente, que, lógico, aconteceu, que me gerou esses resultados, foram 700 pips, tá? Que gerou para mim. No caso, o que eu tô trazendo aqui foi o que gerou, né? Dentro desses 15 wins, esses 6 losses, foi o que ele se movimentou, tá? Então, esse aqui é o meu resumo. E a média por trade, a gente tá 33,5, não vou entrar nesse detalhe, o score tá 8,5, excelente também. Classe de volatilidade muito alta, ou seja, muito alto também. O risco do ativo é 9, tá? Pode considerar a prata também como se fosse um SHA, ela é também muito agressiva, mas ela tem uns momentos que às vezes ela fica mais um pouco parada, mais lateral, e mesmo assim ela fica naquele estilo, né? Naquelas explosões. Mas se você parar para analisar, no final, para resumir, ela meio que vai sempre acompanhar, tá? O SHA. Ela, né, em alguns cenários, em alguns momentos ali, você vai ver que ela vai estar andando bem parecido com o SHA também. Isso aqui é uma visão geral minha. E o risco também é muito alto, tá? É muito alto mesmo. Então é importante a gente se atentar nisso. E aí a gente tem aqui a questão de outros pares que não tem nada a ver com commodities, que a gente tem aqui no caso como o euro iene. Então no euro iene a gente tem aqui 67% de win rate, que é uma taxa legal, que a gente vai entender também que é possível a gente ir filtrando e melhorando isso. A gente tem aqui também a questão do ganho. A gente teve 3 ganhos e 3 losses. Total de trades 9. A gente tem aqui um resultado de pips negativo. Por que esse resultado em pips está negativo? Porque dentro da nossa performance, dentro das nossas configurações, a gente sabe que agora a gente está trabalhando, que eu vou mostrar aqui, com uma única operação. A gente está usando vários pares, mas uma única operação. Então, esse resultado em pips foi negativo, ou seja, ele foi contra a minha operação. Então, isso aqui foi que eu calculei o quanto que ele andou nesse par aqui, que uma média, né, um resultado geral aqui que me fez tomar esses 3 losses aqui, ok? Só pra gente entender. E o status ok, né, média de pips 10, o score aqui 4.7, classificação média. E aqui, ó, a classe de volatilidade também alta, né, não muito alta, mas a classificação alta, tá? Porque é que o que aconteceu dentro desse período. O risco do ativo, é interessante a gente se atentar a isso aqui, um risco baixo, tá? Que tá dando 6.5, então é um risco baixo. Aqui, o nível, tá, de risco é alto. Na verdade, essa é uma classificação de nível de risco. É alto por causa do quanto de risco você pode correr, dependendo também das configurações, dependendo da sua conta. Então, eu já coloquei, porque na verdade, no mercado, praticamente quase todos os pares têm o seu nível de risco alto, porque o mercado em si, ele é um mercado de alto risco. Então, não tem como a gente escapar disso. Até porque você não conseguiria ter uma renda de 10, 20, 15%, talvez ao mês, com risco de zero, né? Não faz sentido, não existe isso. Você não consegue em lugar nenhum isso. Então, por isso que o mercado ele possui seus riscos, e assim também como possui os seus retornos, ok? Então, a gente entendeu aqui, ó, sobre o euro iene. Agora a gente tem também o USD JPY, também que a gente tem o win rate de 56, 9, tá, ganhos e 7 losses, total de trade 16, um resultado em pips negativo de 449. Então, só para a gente não ficar, né, aqui olhando todos e demorar muito, porque eu vou estar disponibilizando essa planilha para vocês darem uma olhada. A classificação aqui é fraca, né? A classe de volatilidade é alta, o risco do ativo, né, é baixo, não muito, né, a questão do risco, né, 6.5 comparado ao SHA, ao SHAG, e é lógico que o nível de risco também é alto, tá? Mas não muito alto.
beleza? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Para que vocês entendam, primeiro ponto, essa ideia aqui de todos esses pares, para a gente não ter que ficar falando de todos. Porque esses pares que eu estou citando aqui, que você vai receber essa planilha, são os pares que eu utilizei dentro desse período. E conforme eu falei no vídeo no episódio, eu fui filtrando. Então, ou seja, se eu tomei um loss, tá? Como eu estou usando vários pares, se eu tomei um loss, eu paro de operar, dependendo da loja da sua conta. Tem contas que dá para você esticar para 2 losses no dia. Por quê? Se você tiver 2 losses, não é legal, a gente fica chateado. Mas se você tiver um ganho, né? Se tiver um take, ou pelo menos pegar mais da metade do movimento, você já vai suprir ali aqueles 2 losses que você vai ter, né? Primeiro ponto que a gente vai aprender aqui sobre a questão de fatiamento de lote, que é uma parte interessante, sobre o trail stop com machine learning, sobre outros parâmetros que ajudam bastante a gente performar utilizando o V12, tá? Então, olha só. Entendendo aqui, ó, esses pares que eu tô citando para vocês, não quer dizer que eles são ruins, tá? Eu só coloquei aqui baseado em tudo que aconteceu comigo dentro desse período. Então agora a gente tem, ó, nesse aqui, ó, 9 ganhos, 4 losses, a gente tem um total de 13 trades e a gente tem aqui o resultado menos 6,8 pips. Legal, tá? E aqui médio, moderada, né? Então assim, o risco aqui é baixo, que é um ponto interessante, no caso aqui no euro-dólar, né? Um ponto interessante aqui, ó, nesse euro-dólar, no euro-USD, é um ponto interessante, dentro desse cenário, ele está com nível de risco baixo, tá? Baseado no que ele movimentou. Então, talvez você com uma conta pequena seria interessante. Inclusive, na Shag, tem muitas pessoas indo para a Shag também, porque ele dá muito bom, ele traz muito resultado, né? Traz muito resultado de verdade mesmo. Só que o interessante é a gente também colocar uma meta, né? Porque nesses pares de alta volatilidade não dá para a gente poder ficar direto. Não tem como, o dia todo. Então é importante colocar uma meta. Beleza, já entendemos que esses pares são os que eu utilizei. Aqui, inclusive, foi bem interessante. A gente só teve uma operação, né? Então, basicamente, não teve um prejuízo, mas também só foi uma operação. O robô ele não viu pontos de entrada, oportunidade de entrada. Pô, 10 dias, sim, é estratégia, né? Com SMC, Machine Learning, entre outros aqui. Então é a estratégia que eu estou utilizando. Agora, o que eu faço? Se eu tô num par que é ruim, que eu tomei um loss hoje, amanhã eu tomei outro loss, se você tem uma conta pequena abaixo de $1.000, eu te recomendaria parar esse par e analisar outro par. E aí, se você vê que, por mais que você esteja num par, escuta bem, por mais que você esteja num par, que esse par, ele, nesse cenário que eu falei que foi ruim, você pode tentar ele em outro cenário. Porque teve pares aqui, como o exemplo esse aqui, o euro-iene, basicamente um mês atrás ele não estava indo bem. E agora, dos últimos 10 dias, ele começou a performar, ele começou a ir bem. Então, assim, não quer dizer que eu vou abandonar. Vai ter cenário ruim, eu paro e eu volto talvez daqui uma semana, talvez daqui a 2 semanas, pra gente poder entender que o mercado é assim que funciona. Então, são cenários que a gente, às vezes, passa aquela nuvem negra, tá? O que eu separei aqui? Os tops ativos, né? Então, esses tops ativos aqui, que é o SHAO USD, tá? Que eu acredito que são os top mesmo, tá? Baseado na minha visão geral, não só com esses 10 dias basicamente, mas alguns dias atrás também. SHAO USD, AUD-CAD, Shag USD, Euro UAUD. É muito importante se atentar no Shag, tá, galera? O Shag não dá para você operar com continha de abaixo de $1.000. Não recomendo, porque ele às vezes tem o SHAO, né, no caso, é de extrema volatilidade, entende? E às vezes, dependendo das suas configurações, pode até não suportar. Então, se atente a isso. E é lógico que, se der bom, você faz muita grana, né? Isso sem exceções. Então, eu lembro, né? O meu risco de ter uma perda é grande, mas a minha probabilidade de ter altos ganhos também vai andar junto. Às vezes até, dependendo do ganho que você vai ter até 10, 20 vezes mais do que a perda que você teve, entende? Porque a gente sabe que se você utilizar esse setup que eu estou disponibilizando aí, você vai ver que o ganho é muito superior, né? Então a gente tem o trail stop que trabalha. Então a gente tem aqui, ó, o win rate de 88, 100% AUD-CAD, Shag USD e Euro AUD. Esses aqui são os 4 tops que eu acredito. E aí eu botei também um sinal de atenção, conforme eu tô falando aqui, para você já ter em mente que são ativos. O SHAO e o Shag são tops em performance, mas tem risco, né? Que, pode dar ruim se você não souber configurar, ok? E aqui a gente tem um simulador. Esse simulador é bem bacana, que é o que eu passo aqui pro pessoal que faz a mentoria, né? Que é basicamente, por exemplo, imagina que você quer começar numa conta com broker, você tem uma conta de $10.000, ou pode ser mais, né?
Tem pessoas que preferem começar com mais, tem pessoas que preferem começar com menos, com $200, $500. Mas vamos dar um exemplo aqui que você começou com $10 mil. Isso pode ser até numa mesa proprietária, tá, galera? Isso é muito interessante para a gente poder enxergar um pouco, né, lá na frente e entender esses cenários que eu tô mostrando aqui para vocês. Então aqui, ó, vamos supor que um capital inicial de $10 mil, um risco por trade de 2%, trade por dia 3, que eu já falei sobre isso, que eu coloco basicamente um stop loss e 2 ganhos, né? É o que eu venho fazendo. Se eu tomo um stop loss, eu paro. Você pode até inverter. Tem pessoas que estão invertendo, então tem funcionado, porque o ganho que eu falei geralmente vai te bater 2, 3 vezes mais, dependendo do cenário do mercado. Você pode até inverter isso. Mas vamos calcular baseado nisso aqui, um rate de 81%, né? Um risco retorno de 2, um valor de pips de 10 aqui, mais ou menos aqui, tá? Basicamente isso aqui. E aí você tem aqui uma projeção. Tá? No dia 1, né, se você tiver 2 ganhos, né, e vamos supor que você tem aí 2 stop loss, né, que é o que a gente está calculando baseado na experiência, um ganho de 800 no caso, uma perda de 200 e um lucro que você teve de $600 no dia. Então você teve um dia ele fechando com $600, tá? E aí assim por diante, e aí vai embora. Então aqui você tem um crescimento de uma média, tá? Uma média de 6%. Mas, cara, o que eu coloquei aqui é um nível meio que do meu perfil, né, de moderado para agressivo. Se você é um cara que tá iniciando agora, quer pisar com cautela, quer ir com menos agressividade, tá? Porque lembrando, tudo isso aqui é baseado em configurações minhas, tá? Então você pode botar o seu risco por trade, tá? De 1. Então, ou seja, o seu risco vai ser menor, então você vai ver que automaticamente, tá? O seu ganho, o seu retorno diário, em média, vai ser menos também. Só que olha só, esse retorno, ele não é um retorno que você vai ver no dia, tá? Isso aqui é projeção, é baseado, por exemplo, eu deixo o robô operando 10 dias, às vezes 15 dias, para mim ter depois essa média, porque o mercado é um mercado de renda variável, então não tem como a gente falar que a gente vai ter isso no dia, porque o dia ele oscila, né? Ou seja, eu posso ganhar 1, eu posso ficar negativo, eu posso ter 3, eu posso ter 5, mas no outro dia eu posso não ter isso, eu posso ter um loss, então sabe que fica aquele altos e baixos. Então é importante a gente se atentar nesses detalhes. E aqui, ó, na configuração do Expert Advisor, eu também disponibilizo o meu setup, né? Inclusive vai ter na área de membro lá o meu setup que eu disponibilizei baseado nessas configurações que eu estou falando aqui para vocês, com SMC, Machine Learning, Trade Stop, né? Com Machine Learning também, as configurações com risco mínimo, independente da sua conta, vai entrar sempre com lote 001. E aí é lógico, você, de acordo com a sua conta, se for uma pessoa mais agressiva, você pode alterar a questão dos lotes. Enfim, você hoje vem, o robô por padrão vem com essas configurações pré-configuradas, que você pode também utilizar, mas se você quiser utilizar o setup, baseado naquelas informações que eu passei, baseado naqueles pares que eu botei na planilha, você pode aplicar o setup, e aí você já sabe, né? Você vai automaticamente ir vendo, conforme ter dias ruins, não se precipite, espera um novo dia, que aquele dia pode te dar o resultado novamente, conforme no caso, na verdade até aqui no Shag, tá? No Shag foi um deles. Quando eu coloquei, eu tomei 2 stop loss em seguida e eu falei assim, caraca, meu irmão, acho que eu vou parar o Shag, porque ele é mais violento, né? Eu pensei, vou deixar só mais uma vez, deixei um novo dia. E aí um novo dia ele foi lá, começou só a dar ganho, só dar ganho, só dar ganho, só dar ganho. Então ele foi basicamente a gente teve 4 dias de ganhos em sequência. Foi muito fantástico. E aí depois teve um loss, depois teve mais outro ganho, e assim, no total, teve essas 6 derrotas aqui e 15 ganhos, que gerou pra gente um bom resultado também no Shag, tá? E é lógico, o Shao também, excelente. Mas lembrando que eu já expliquei sobre os seus riscos, e aí você que decide nesse momento, né? Se você quer ganhar muito, né? Mas acelerar, né, o processo, porque o Shao, ele acelera, o Shag acelera esse processo, tanto de ganho quanto de perda, né? Ele acelera esses dois lados, então não tem pra onde você fugir. E o setup, eu vou deixar o link na descrição pra você que quer, né? Que chegou até aqui. Antes de você clicar, você tem que dar um joinha nesse vídeo. Se você não é inscrito, você se inscreve nesse canal, ativa o sininho, que aí você recebe nossas notificações. Depois também você deixa no comentário se esse vídeo te ajudou, se foi bom pra você, mas o link eu vou deixar na descrição. E aí o que você vai fazer? Você vai acessar aqui o pessoal do nosso WhatsApp, você pode pedir a planilha nossa e pode também pedir esse setup que a gente está utilizando baseado nisso que eu passei nessas informações. E se você ficou com alguma dúvida, reveja ou também pergunte lá no nosso suporte, mas é importante que você veja o vídeo, né? Porque às vezes a pessoa vê pela metade, sai fazendo, o Wellington falou que isso é bom e nem entendeu todo o resto. E aí acaba que teve um tempo atrás que eu até parei, né, de disponibilizar as configurações exatamente por causa disso, porque as pessoas pulam etapas, pulam processos e aí depois quer fazer de qualquer jeito e achar que o sistema é uma vara mágica, que basta que eu coloque, que viu um pedacinho, um trecho do vídeo, que o negócio vai decolar. Não é bem assim. A gente precisa entender que o mercado ele é de risco, o mercado ele é dinâmico, é um mercado de renda variável e eu preciso entender
esses conceitos básico, tá? Qualquer pessoa que queira mudar sua realidade, queira entender de algo, consegue seguir. Beleza? Então, se você quiser pegar, ter acesso a essa planilha, para quem já é aluno também, a gente vai pedir para botar lá na área de membro. E você também que não tem o V12 e quer fazer parte, quer automatizar seus trades aí, 100% dentro desse mercado, seja mesmo proprietário, seja numa conta pessoal. O link também vai estar na descrição, você pode pedir aí, o pessoal da nossa equipe, o link do acesso do V12 para você performar aí nas suas operações dentro desse mercado magnífico aí, que a gente tem ajudado uma pequena parcela de pessoas que decidiram aí automatizar e sair de frente da tela do computador, parar de ficar tentando adivinhar para onde o mercado vai, beleza? Forte abraço aí, fica com Deus.